eu vou declarar para você em loco, ou melhor, eu vou testemunhar em loco aquilo que eu vi naquele lugar. No lugar onde nós vamos ler hoje, você vai entender biblicamente, você vai entender na Bíblia que existe um lugar que Jesus falou que se chamou as portas do inferno. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Só que eu sempre li esse texto, eu enjoei de ler esse texto, e nunca consegui entender o que Deus quis dizer acerca dessas portas do inferno. Quais são as portas do inferno? O que significam as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja? Qual é a verdade, ou melhor, o que está por trás disso? O que está por trás de nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem e que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, tudo que desligarmos na terra será desligado no céu, mas nós sempre ouvimos isso, sempre falamos sobre isso, sempre pregoamos isso, mas a maioria das vezes nós não conseguimos entender isso. E hoje você vai entender exatamente o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Hoje você vai conseguir entender o que significa dizer que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua casa. E por que muitas vezes as portas do inferno têm prevalecido contra a tua vida. Isso é um problema grave que nós temos visto e que nós temos vivido na igreja. As portas do inferno, nós temos visto que as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja e nós não sabíamos até hoje como lutar contra esse prevalecimento das portas do inferno contra nós. Na verdade, as portas do inferno se manifestam em 4. São 4 portas que o inferno pode fazer com que pode prevalecer contra a tua vida. Eu vou te falar 3 delas. Hoje eu vou explicar sobre uma e nas próximas quintas eu explico sobre as outras. Mas 3 portas falam sobre dinheiro, sexo e poder. As 3 coisas, as 3 únicas coisas que corrompem um homem: dinheiro, sexo e poder. Dentro do poder pode-se colocar fama. É a mesma coisa, porque a pessoa famosa, ela acha que está por cima das outras, ela acha que é melhor do que as outras. Ela acha que ela quer mandar, onde ela chega, ela quer ser ela quer ter tapete vermelho, está acostumada as pessoas estenderem tapete vermelho para ela. Então, poder, sexo e dinheiro. Essas 3 portas prevalecem hoje contra a igreja do Senhor. As 3 portas que mais derrubam cristãos se chamam poder, a porta do poder, a porta do sexo e a porta do dinheiro. E hoje eu vou falar sobre a 4ª porta. Essa porta, ela não se manifesta nem com poder, ela não se manifesta nem com dinheiro e ela não se manifesta com sexo. Essa porta se manifesta dentro de você. Veja que o poder, o sexo e o dinheiro são exteriores. Os 3 dominadores que dominam o ser humano na terra: poder, sexo e dinheiro. As 3 coisas que fazem pessoas perder famílias: poder, sexo e dinheiro. Eu assisti um filme há um tempo atrás, chama Fome de Poder. É a história do McDonald's, da história do McDonald's, como o McDonald's chegou a ser essa potência mundial. E essa história vai mostrar um cara que vê essa empresa de hambúrguer chamada McDonald's no interior lá dos Estados Unidos. Ele se impacta no momento que ele vê, ele já fica impactado, ele já começa a ter visões de como aquilo aconteceria, e ali ele começa uma busca pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, e no meio da caminhada envolve o sexo, a traição, o adultério. Ele conquista as 3 coisas. Ele deixa a mulher dele, que era uma mulher mais velha, troca por uma mulher mais nova, tudo por causa do sexo. Ele abandona a vida pacata e simples, porque ele começa a ganhar muito dinheiro. E o filme inteiro mostra, e esse é o nome do filme, a fome que ele tinha por poder. As 3 coisas que destroem o ser humano são exteriores.
Mas existe uma quarta porta, uma quarta força, um quarto espírito. Esses três são espíritos também. Eu vou falar dos três nas próximas quintas. Se você perder, você nunca vai vencer. E em alguma dessas quatro portas, Satanás vai te derrubar. Se ele não te derrubar no seu poder, ele derruba no dinheiro. Se você não derruba no dinheiro, ele derruba no sexo. Se você não derrubar no sexo, ele derruba nessa porta que nós vamos falar hoje. Então observe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso de número 13. Mateus capítulo 16, verso de número 13. Dá para errar mais, por favor. Não, uma outra que diz, tendo Jesus. Essa. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe. Presta atenção. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é o lugar onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce nesse lugar, nesse ambiente, na colina de um monte lá, de Cesareia de Filipe. É um território, é um ambiente lá, onde hoje está protegido, hoje é guardado pela Guarda Nacional. E lá é a fonte do Rio Jordão. O rio principal que banha Israel. E o Jordão, ele nasce no meio do monte, e dentro desse monte, na nascente do Jordão, existiam, na mitologia antiga, não sei quem recebeu a imagem do culto que eu mandei hoje, aquela imagem mostra exatamente. Existiam quatro templos a quatro deuses que eram adorados na antiga Grécia, na antiga Roma e no antigo Egito. Mas nesse tempo é o tempo dos greco-romanos. E ali tem o templo de Augustus, o imperador. Ali tem o templo de Nêmesis, a deusa. Ali tem o templo de Pan, que é o deus do medo, o deus do pânico. E ali tem o templo de Zeus, que é o deus dos deuses. Eram quatro templos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na nascente do Rio Jordão. Eles construíram quatro templos. Depois, se você quiser, se você não tem meu número, você não recebeu a imagem. Se você tem meu número e anotou meu número na sua agenda, você recebe a imagem do culto. Todo mundo que está no grupo da igreja, eu adiciono, coloco lá, da igreja Emuná, e mando as mensagens. Mas se você não me adicionar, não adicionar o número do pastor, você não vai receber as minhas mensagens. É por isso que às vezes você perde o que Deus está mostrando, está ministrando para você. E aí eu mandei essa imagem hoje na chamada para o culto. E lá tem os quatro templos. Na verdade, são quatro templos e duas grutas. Tem a gruta de Zeus, salvo engano, ou de Nêmesis, a gruta de Pan, tem o templo de Augustus, o templo de Nêmesis, ou de Zeus, de Nêmesis, e o templo de Pan. Ou seja, vou resumir para você entender. Esses quatro deuses, Augustus, Pan, Nêmesis e Zeus, são as quatro portas do inferno que Jesus disse que não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Essas quatro portas. Pastor, não estou entendendo muito. Você não vai entender quando você não for lá. Mas na hora que você for lá, em 2019, algumas pessoas vão lá comigo. E aí, você vai ver, você vai pisar lá onde eu pisei. Eu até fiz uma live lá no Facebook, tem no meu Facebook, na minha página. Você vai ver uma live que eu fiz nesse lugar, onde eu falo sobre as portas do inferno. Deus me revelou algo muito poderoso lá naquele lugar. E aí o que acontece? Todo mundo quando vai lá, uma característica do turista, onde tem o templo de Augustus, é uma fenda na rocha, ou seja, é uma cratera, é um buraco, é uma
É uma... Como é que é o nome? Caverna. É uma caverna. Dentro dessa caverna tem uma pedra gigantesca, uma pedra muito grande. Pedra muito grande mesmo. É uma única pedra no meio do chão, todo arenoso. Tem uma pedra gigantesca. E esta pedra que os historiadores e os guias lá nos mostram como a pedra que Jesus senta sobre ela e diz assim, ó, esta, Pedro, o que os homens estão dizendo que sou? Um diz que tu és o Cristo, um diz que tu és João Batista, Elias, um dos profetas, e vós quem diz que sou? Pedro levanta e fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Espírito do meu Pai. E eu também te digo, tu és Petrus, pedrinha, mas sobre esta pedra, e Jesus fala isso em cima daquela pedra gigantesca que está lá até hoje. E ele senta naquela pedra e fala, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre uma pedra como essa, uma rocha grande, uma rocha irremovível, uma rocha inabalável. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas, essas 4 portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Olha para mim, vamos ser honestos? Vamos ser honestos? Você está na igreja da verdade, vamos ser honestos? Duvido que as portas não estão prevalecendo contra a igreja. Hoje em dia as pessoas estão mais buscando dinheiro do que Deus. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com o poder, ou a fama, ou a autoridade, o título, do que Deus. Hoje em dia os irmãozinhos não aguentam ficar com uma mulher só, tem que trair a mulher, tem que desejar outras mulheres. Não vou falar nem da minha raça chamada pastor, porque essa raça infame é pior ainda. Mas a culpa dos pastores serem porcaria do jeito que são é a culpa de vocês. Porque Oséias capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz, como é o povo, será o sacerdote. Se o povo é safado, o sacerdote é safado. Porque onde um povo não é corrupto, não tem como um sacerdote se promover com corrupção. Não existe um sacerdote corrupto vingar no meio de um povo justo. Assim como não existe um político, um presidente da república ser corrupto dentro de uma nação justa. Essa nação merece os governantes que tem. Por isso que no dia 3, não sei se é a eleição dia 3 de outubro, 6 ou 7. Em outubro agora, nós vamos ver o que Deus pensa do Brasil. Em outubro, nós vamos ter a confirmação do que Deus pensa do Brasil. Se Deus quer entregar o Brasil para a desgraça, Bolsonaro não é eleito. Mas se Deus ainda tem esperança nesse país, Bolsonaro é eleito. Que é isso, pastor? Hã? Que é isso, pastor? Como assim? O senhor está dizendo que se Bolsonaro for eleito, é claro. Você talvez é leigo, você só fica vendo aqueles videozinhos editados no Facebook. Ignorante. Maria vai com as outras. Piolho que gosta de ir na cabeça dos outros. Você não senta para estudar, você não senta para assistir, você não senta para buscar o conhecimento, a informação. Fica vendo videozinho editado e fica lá. Ah, porque a Renata Ceribelli, é isso que é o nome da miséria lá? Hã? Como é que é? Renata Vasconcelos? Ah, ela não sei o que, a cara de quem acabou com o Bolsonaro. Irmão, o Bolsonaro que acabou com ela. Aí você é preguiçoso, você não assiste a entrevista, você não quer saber de política, você não quer saber do futuro do seu país e fica lá detonando o cara sem saber o que está falando, ignorante, boçal. É por isso que você merece o governo que tem nesse país. Maria vai cair, Lula, que Lula é o caramba, rapaz. Como é que está a sua vida hoje? Você está rico, milionário? O que Lula fez nesse país? Como é que está a sua vida hoje? Está abençoado? Está comendo picanha todo dia? Então cala a boca para falar desse porcaria chamado Lula. Esse cara acabou com esse país. E esse povo chamado brasileiro, burro, ignorante, boçal, incauto, indouto. Não se deve nem saber o que eu estou falando. Então já deve estar viajando aí. Irmão, eu vou te falar uma coisa, só para você ter noção do que eu estou querendo dizer. O que o Obama foi para os Estados Unidos, o Lula foi para o Brasil. Os dois são esquerdistas, socialistas e comunistas.
enrustido, porque eles nunca assumem, mas são. O Obama governou 8 anos. Liberou Bolsa Família para todo mundo nos Estados Unidos. Você não sabia não? Vai estudar um pouquinho que você vai saber. O Obama colocou o Obamacare. Obamacare, colocou o nome dele. Obamacare. Sabe o que é o Obamacare? É o SUS dos Estados Unidos. Você tem coragem de levar sua família no SUS? Você já conseguiu fazer uma cirurgia pelo SUS? Se alguém da sua família tiver necessidade, amanhã fazer uma cirurgia delicada de câncer pelo SUS, ele morre ou ele vive? O Obamacare é o SUS dos Estados Unidos. Presta atenção no que eu vou te falar, para você parar de ser ignorante. Senão as portas do inferno vão prevalecer contra a tua vida. Agora observe. Quando o Trump assume, a imprensa inteira chama ele de xenófobo, xenofóbico, homofóbico, ortodoxo, ultra-ortodoxo, ao mesmo tempo e paralelo a isso, promíscuo, que odiava negros, gays e latinos. Presta atenção no que eu estou te falando. E que todas as pesquisas, a Hillary Clinton, que era substituta imediata do Obama, que é a Dilma Rousseff deles lá. Imagina a topeira que ia ser os Estados Unidos hoje, se a Hillary tivesse assumido. Vamos saudar a mandioca, gente, por gentileza. Ninguém entendeu? Você é leitor de Lula mesmo. Presta atenção, vamos saudar a mandioca. Ei, o mosquito e a mosquita. Não, a gente não tem tecnologia para estocar vento, mas quando tiver, nós vamos estocar vento. Essa foi sua presidenta. Que é uma presidente anta, né? Não sei se você entendeu, já vou traduzindo para você entender. Agora observe, ouça o que eu estou dizendo. Em 1 ano. E o que me deu mais esperança? Que o Bolsonaro, em 30 minutos, destruiu a Rede Globo. Em 30 minutos ele calou como o cara do horário nobre, chamado William Bonner. O cara calou-se diante de Bolsonaro. Agora observe. Não estou aqui falando de política não, viu? Eu estou falando de portas de inferno. Não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu. Mas a porta do inferno, a cor dela é vermelha. E não sei se você sabe, mas o símbolo do inferno é uma estrela. Presta atenção, aqui não está aqui não. Na bandeira de Israel que eu tenho lá, você vai ver uma estrela de 6 pontas. A porta do inferno tem uma estrela de 5 pontas. Não sei se você entendeu. As portas do inferno estão prevalecendo contra a tua vida, porque hoje, se você dá um tapa no teu filho, você pode ser preso. As portas do inferno estão prevalecendo contra a tua vida, porque na escola, se uma criança beijar o teu filho na boca, um menino ou uma menina beijar a sua filha na boca, as professores não podem fazer nada, porque se tocar, homofobia. Esse governo desgraçado e demoníaco, em 13 anos, 13, né? Sexta-feira 13, ó a desgraça. Sexta-feira 13 que o Brasil passou, fez das nossas escolas baile funk. E covil de promíscuo. Covil de gays, lésbicas, sapatão. Esse tempo atrás eu fui numa escola aqui no Tijucal, cheguei lá no meio do intervalo. A viadada tudo dançando lá, rebolando até o chão. Ai, me singulé, ai, me singulé, ai, me singulé. Ai, que desgraça é aquela, rapaz? Demônio, Satanás. Ai, hoje tá o quê? Pior. Não, fora a jogadinha do cabelo da Joelma. Misericórdia, é o demônio lá. Falei, meu Deus do céu, gente. Se eu perceber que minha filha vai estudar numa escola dessa, eu não deixo ela nem a pau. Então presta atenção no que eu estou te falando. As nossas escolas, na época da ditadura, que todo mundo mete o pau, desce o pau, não sabe nada, é ignorante.
Fala da ditadura, todas as crianças, irmão, eram alinhadas, uniformizadas, e cantavam o hino nacional e o hino da bandeira e aprendiam sobre a matéria de cívica, moral e cívica. Hoje sabe o que eles... Moral e cívica, ensino religioso. Sabe o que eles aprendem hoje? Como rebolar até o chão. Como fazer o outro menininho e a menininha gozar. Como introduzir o dedo no órgão genital de trás do guri para fazer achar o ponto G. Estão ensinando isso na escola pro teu filho, rapaz. E o ser bestão aí, bobão, não basta ficar falando de política. É a política que governa esse país democrático. Nós dependemos dessa miséria chamada política. Dos caras que nós colocamos lá, e você fica trocando seu voto, que é uma arma, por um milheiro de tijolo. E seus filhos estão sendo estuprados, violentados, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente nas escolas. Sem ordem, sem decência. Aquilo que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e decência, não existe nesse país. E há 30 anos atrás, um camarada que era chamado de louco, chamado Enéas Carneiro, já alertava sobre isso. E ninguém dava ouvidos. Eu não quero a minha filha estudando numa escola onde daqui a pouco um menininho que se considerar gay, que se considerar menina, por causa da ideologia de gênero, você acha que você não deve nem saber o que é isso, né? Ideologia de gênero. Se o menininho com 5 anos falar assim, eu sou menina, ele pode entrar no banheiro das meninas, onde minha filha vai estar lá, pegar a benguinha, botar pra fora e mijar, e mostrar na cara da minha filha. Eu corto o pinto desse guri, rapaz. Talvez você não está nem aí porque você não ama seus filhos, irmão. Mas eu amo as minhas. Eu amo o meu que está vindo. Se você não ama seu filho, não sei nem o que você está fazendo na igreja. Você vem aqui aprender o quê? A ganhar dinheiro? Não, irmão. Vai no curso do Ali Badawi que você aprende a ganhar dinheiro lá. Aqui é para você aprender a ser homem e mulher de Deus. Aqui é para você aprender a ser espiritual. Ser seguidor de Cristo. E não vem com o balelinho para cima de mim que Cristo é amor. Paz e amor é o Satanás, irmão. Tem que ler mais um pouquinho de Bíblia para você falar bobagem que Cristo é amor. Eu pego esses caras na internet, hoje eu fui comentar na postagem de um boçal lá, o cara até excluiu porque não aguentou. Eles não aguentam vir para o debate porque eles sabem que eles são ignorantes, boçais, massa de manobra. Chega! As portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja, porque as portas do inferno estão prevalecendo contra esse país. Ou melhor, as portas do inferno estão prevalecendo contra o país, porque as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja que era para ser a luz, é mais trevas do que luz aqui dentro. A igreja que é para ser luz no mundo, olha para mim. A igreja que é para ser luz no mundo, é luzinha, é pisca-pisca. Sabe aquele pisca-pisca, lembra? Qual é o nome daquela miséria lá? Vagalume, é vagalume aqui dentro, mas lá fora o testemunho é de testemunho de um cara das trevas, de um endemoniado, de um satanás, de um mau caráter. Aqui dentro é o vagalumezinho, fica piscando, se mostrando de luz. Lá fora é piadinha pornográfica, é mandando nudes pra menininha, é com safadeza na internet. Vai se converter, seu sem vergonha. Aceitar Jesus de novo. Está dentro da igreja fazendo o quê? A Bíblia diz que o homem que almeja alguma coisa em Cristo tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. Como é que é seu testemunho fora da igreja? Porque dentro da igreja, irmão, se botar um par de asas e uma auréola, você voa, você é anjo. É um anjinho aqui dentro. Nossa, quem olha para você aqui dentro fala, meu Deus, queria levar para casa. Leva para você ver a desgraça que vai virar a sua casa. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido. Você não conhece a marida da outra. O marido da outra aí que está do seu lado. Faz uma troca, faz igual aquele programa da Record, uma troca de família para você ver. Pega o marido dela por 15 dias, pega o seu e dá para ela. Você vai ver, irmão. Você vai voltar pro seu marido ajoelhando, pedindo perdão. Fala, meu bem, vem aqui, porque é melhor você do que aquela desgraça. Sabe por que você deseja a grama do outro? Porque ela parece que é verde, mas quando você come é podre. Cada um tem a grama que merece, porque cada um cuida da sua própria grama do jeito que quer. Então não adianta desejar a grama do outro se você não cuida da sua.
Por isso que a sua grama está cheia de praga, a sua grama está cheia de gafanhoto, a sua grama está cheia de toxinas. Por quê? Porque você não cuida, você não zela, você não lava, você não limpa, você não ara, você não mata os animais que vão lá e destroem. Não, nem introdução eu comecei ainda. Vai vendo. Meu irmão, eu estou enjoado, enojado desse país chamado Brasil. O povo tem o governo que merece, o povo tem os pastores que merece, o povo tem a igreja que merece. O povo corrupto anda com corrupto. Sabe por que o que eu mais me entristeci com pessoas que saíram dessa igreja? Não foi dela ter saído da igreja, eu não me preocupo com ninguém que sai da igreja, porque a ovelha não é minha, graças a Deus. Mas o que eu entristeci é que eu ensinei pessoas 5, 6, 7, 8, 10 anos a terem caráter, a andarem com gente de caráter, a ter testemunho, a andar na verdade. E quando sai dessa igreja vai se unir com gente porcaria, com gente safado, com peidador de farofa, com chupador de linguiça. Se é que você está me entendendo, mas claro que isso é impossível. É isso que me deixou revoltado. Entende? O que me deixa revoltado é saber que eu ensinei caráter para pessoas que nunca tiveram caráter para aprender. E o que me desanima no Brasil é isso, que as pessoas, os brasileiros, parecem que não gostam de uma coisa chamada caráter. O brasileiro não gosta de caráter. O brasileiro não gosta de ordem, o brasileiro não gosta de decência. E a Bíblia diz que o culto tem que ser com ordem e decência. O brasileiro chega depois que começa e sai antes que termina. Não respeita o horário, não respeita o ambiente. Não se traveste para o ambiente que ele está indo. Irmão, ninguém vai para a praia de terno e gravata. Mas ninguém vem para a igreja de mini-saia e biquíni. Cada ambiente tem que ter um respeito. O brasileiro não gosta de respeitar nada, não gosta de respeitar fila de banco. Quando você vai para os Estados Unidos, você chega lá, eu não fui ainda, mas só de ouvir as pessoas falando. Você vai para os Estados Unidos, você chega lá na Disney, por exemplo, aí tem aquelas filas para ir nos parques, lá na montanha-russa e tudo mais. Quando você vê um cara espertinho, saindo assim... Pode olhar, é brasileiro. Não, é batata, todo mundo fala, é brasileiro, irmão. É brasileiro que não, esse tal do jeitinho brasileiro é um demônio. Jeitinho brasileiro. O jeito brasileiro é o jeito que a palavra de Deus diz que tem que ser. É o jeito certo, é sim para o sim, não para o não, que passar disso é do diabo. Mas brasileiro quer dar jeito para tudo. Brasileiro quer dar jeitinho, aí ele entra no grupo do WhatsApp que tem as informações das blitz para não passar na blitz, porque ele quer dar um jeitinho para não pagar o IPVA. Olha o caráter do brasileiro. Ainda quer cobrar caráter do Valdemiro Santiago. Quer cobrar caráter do Edir Macedo. Que moral que o brasileiro tem para cobrar caráter desses caras. Porque esses caras são um exemplo daquilo que eles são. Esses caras são um reflexo do povo. O povo vai pegar desses caras porque lá... Eu vou fazer uma live amanhã. Amanhã, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Eu vou fazer uma live amanhã dizendo assim, olha o tema da live. Os católicos estão certos em adorar santo. Os católicos estão certos de adorar santo. Quem diz, olha para mim, quem que são aqueles que dizem que os católicos estão errados de adorar santo? Fala quem? Qual que é a única religião que diz, o único povo que diz que os católicos estão errados de adorar santo? Qual que é o único povo? Qual que é o único povo? Não, cristão não, porque católico chama de cristão. Os crentes, os tal dos evangélicos, os protestantes, é eles ou não? Espírita reclama do católico adorar santo? Macumbeiro reclama do católico adorar santo? Seixonoye, Buda, os budistas, os hinduístas reclamam deles adorar santo? Não, porque todos eles têm um santo. Todos eles têm uma imagem que eles adoram, a imagem de Buda. Eles têm a imagem de Meca, eles têm a imagem lá dos santos, ele tem as imagens dos Exus, dos guias, dos caboclos. Então eles não reclamam, porque eles são todos semelhantes. Aí vem o crente, por cima da carne seca, olha aqui, católicos, vocês estão tudo errado. Vocês estão adorando o diabo, vocês estão adorando o santo. E a Bíblia diz que tem demônio atrás, tem mesmo. Está na Bíblia, viu? Não acha ruim comigo, não. É a Bíblia que diz, não sou eu. É problema seu se você não acredita na Bíblia. Vai acreditar vai acreditar no Allan Kardec. Agora observe. Preste muita atenção.
Eles dizem que os católicos estão errados. Porém, qual que é a diferença de alguém que adora um paninho, de alguém que diz que o pano cura, que o sal grosso cura, que o óleo cura, que a cruzinha cura, que a rosa branca cura, a rosa vermelha cura, que a coluninha cura, o que mais? Que a camisa ensanguentada cura, que a vassoura arranca demônio. Eu digo, onde você vai que eu vou varrendo. A vassoura espanta demônio. Alguém tinha que pegar essa vassoura e passar nele mesmo, assim, ó. Porque às vezes tira só o demônio da casa, mas o demônio do caráter não sai nunca, né? Aquela praga. Então observe. Aí mete o pau nos católicos, porque os católicos adoram santo, mas os caras estão. É porque o santo substitui Deus, o santo que cura, o santo faz milagre. Qual que é a diferença da gente acreditar que uma toalha, porque o pastor passou aqui, ó. Passou. Inclusive essa toalhinha aqui é linda, ó. O pastor João Moraes Júnior, que lindo. Isso aqui é só para quem pode, meu irmão, não é para quem quer, não. Para de inveja, viu? Olha a inveja. Não existe inveja santa, isso é satânico. Então presta atenção. Os caras metem o pau nos caras, mas eles ficam adorando o que os homens inventam como objeto de adoração, os bezerros de ouro que os homens inventam. Mas o pastor está na Bíblia que o lenço de Paulo curou uma vez. A Bíblia não diz que Paulo ficou só dando lenço para o povo ser curado. Aí o cara pega uma exceção e faz da exceção uma regra. E os trouxas, chamado igreja, acreditam. As multidões acreditam. A massa de manobra acredita. Aí o cara vem na emuná, fica escandalizado com o culto. Por quê? Porque esse culto faz você pensar, não faz de você uma marionete. Você quer ser um fantoche, uma marionete, irmão? Pode ser essa igreja, onde eles não estão preocupados em libertar você através do conhecimento da palavra. Eles estão mais preocupados em falar para você, faz isso, faz aquilo, leva o paninho, compra o pano. Antes era de graça, né? Agora o pano é cobrado. Agora tudo é cobrado lá, não tem mais nada de graça. Mudou o negócio. Tijolinho é cobrado, a coluna é cobrada. Aí se eu vos digo a verdade, não me credes. Mas esses caras falam um monte de borracha e o povo crê neles. Presta atenção. Eu não estou falando mal deles, eu estou falando mal do sistema. Todos eles estão dentro do mesmo sistema. Eu estou dizendo para você que tem que sair a sua mente fora da casinha, fora da caixinha, fora da bolha, fora do sistema. Tem que pensar como Cristo. Então presta atenção no que eu vou dizer. As portas do inferno estão prevalecendo contra a sua vida. Porque se você for honesto com você mesmo, você vai perceber que alguns de vocês adoram mais o sexo do que Deus. Por isso que não se contenta com a esposa ou com o marido que tem. Quer sempre pegar alguém lá fora. Outro tanto está mais preocupado em como que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Oração, jejum, leitura bíblica. Não, quero nem saber. Eu quero dinheiro. Uma terça parte, uma outra terça parte, ou uma quarta parte, está preocupado em aparecer. Se mascara, se traveste de homem de Deus, vem todo bonito para o culto, para mostrar que tem capacidade de ter título. Sabe por quê? Porque para muita gente que nunca foi nada no mundo, quando vem para a igreja e vira um líder de alguma coisinha, o cara é líder do computador, do multimídia. E ele já fala, computador, me respeita porque eu sou teu líder. Porque ele nunca mandou em nada nem ninguém. Então ele... O pastor botou a mão na minha cabeça. A unção desceu. E eu sou teu líder, computador. Você tem que me honrar. Aí o cara já se acha que é líder de computador. Imagina quando ele vira obreiro. Lidera 3 pessoas. Estenda o tapete vermelho que eu estou passando. O obreiro chegou. Mano, nós estamos dentro de emuná. E nunca vai... A emuná não vai ser diferente das outras. Aqui tem gente porcaria também. A única pessoa que não pode ser porcaria aqui é esse que vos fala.
Entendeu não? Este aqui não pode ser porcaria, mas o aí, meu irmão, do seu lado aí, dá uma olhada de rabo de olho assim, ó. Irmão, de rabo de olho, irmão. Para não expor o pecado do irmão. Mas do seu lado, irmão, tem cada peça, que misericórdia. Aí o cara nunca mandou nem nele mesmo. A mãe que mandava, a irmã mais velha que mandava, o irmão mais velho que mandava. Na escola todo mundo mandava, porque ele era pequenininho, todo mundo mandava. Nas brigas que ele era o menorzinho, todo mundo poupava. No futebol ele era o último a ser escolhido. Nunca liderou nada. Vem para a igreja, lidera 3 pessoas, já se acha. Ó. Estufa o peito, bucha a barriga. Olá, queridos, olha para mim, eu sou o líder de 3 pessoas. Aí o poder sobe da cabeça. Aí o poderzinho sobe da cabeça. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja é que o maior, a Bíblia diz que ele lavou os pés. Não sei se você entende, mas lavar os pés naquela época era a maior atitude de humilhação que o ser humano poderia chegar. Só escravo lavava pé. Só escravo lavava pé. E Jesus falou, vocês não falam que eu sou filho de Deus? Vocês não falam que eu sou Deus conosco? O Deus com vocês? Vocês não falam que eu sou o filho de Deus, o filho do Pai? Pois bem, eu, sendo maior, me fiz menor. Aí na igreja um bando de nada quer se tornar alguma coisa porque ganhou um títulozinho. O cara que era o mais rico do universo deixou toda a sua glória para vir ser um servo humilde, montado num jumentinho, entrando na Jerusalém, para ser morto e imolado como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Na igreja todo mundo quer andar de carrão. Todo mundo quer chegar na igreja e falar assim, irmão, olha que o testemunho. Olha o carrão que Deus me deu. Mas ele nunca dá testemunho, olha quantas vidas eu ganhei. Ele não dá o testemunho que eu posso dar para vocês hoje, agora. Tem um áudio aqui, eu posso mostrar para vocês agora. O dono do prédio aqui falou para mim assim, inclusive ele falou, tem uma coisa legal, ele falou, pastor, eu quero dar alguns óculos, agora não sei se é armação ou com lente, não sei, eu vou ver com ele, mas aqui é só armação, né? Para quem da igreja precisar, de criança, tem armação de criança e algumas armações de adultos, eu vou ofertar para o senhor, dar para os irmãos aí que tiverem necessidade. Então você já sabe, depois você procura aí seu obreiro, seu discípulo, os discípulos, e falem para eles que você está precisando, daí quem chegar primeiro vai pegando. Aí, ele falou uma coisa interessante, falou assim, eu falei, aí, senhor Dênis, o senhor está preocupado, tem alguma coisa que o senhor quer falar sobre a igreja e tudo mais? Ele passou aqui, viu um negócio ali na frente, ele me deu, depois eu vou falar com o pessoal aí para arrumar. Ele falou, só deu uma dica lá, mas ele falou assim, não, mas se o senhor quiser fazer, o senhor que manda e tal. Eu falei, não, senhor Dênis, vamos fazer, vamos ajeitar. O que o senhor está achando aí de eu como inquilino? Ele falou assim, olha, meu irmão, seu caráter, a sua atitude é indescritível. Cara que eu nunca, irmão, nós estamos aqui há 2 anos. Eu nunca atrasei um dia de aluguel. E não é que eu não atrasei um dia, não. Não é que eu não atrasei um dia. Eu sempre pago 10 dias adiantado, de 5 a 10 dias adiantado. Sabe por quê? Porque não adianta eu ser o homem de Deus aqui e mal pagador lá fora. Isso não condiz com alguém que diz que é de Deus e não tem palavra. Como é que eu venho aqui pregar palavra se eu mesmo não tenho palavra? Que moral eu tenho para cobrar alguma coisa de você se eu mesmo não tenho palavra, para cumprir o que eu declaro, sim para o sim e não para o não, que passadiça do diabo. Quantas pessoas estão no nosso meio são endemoniadas, porque o que eles falam sentado não sustentam em pé. Prometem com contrato, prometem com assinatura. Antigamente se prometia com fio de bigode. Eu acabei de chegar num cara lá que a gente compra as coisas para a igreja e falei assim, meu irmão, é o seguinte, olha, eu vou deixar uma pessoa responsável para vir aqui pegar as coisas que precisar, papel higiênico, copos, as coisas, tal, e depois eu venho aqui e pago. Eu falo, para o senhor, a hora que o senhor quiser. Isso é testemunho, irmão, de um homem de Deus, de caráter, íntegro, que é o mesmo homem aqui na frente de vocês, que é o mesmo homem na sua casa e que é o mesmo homem na rua.
E que ainda que vá para o outro lado do mundo, é o mesmo homem, tem o mesmo caráter. Porque o meu caráter não é definido pelo ambiente que eu estou, mas por quem eu sou. Tem gente que o caráter dele é definido dependendo do ambiente. Aqui na igreja ele é luz. Lá fora é o Satanás. É o demônio. Ninguém suporta falar com a pessoa. Ignorante, arrogante, grosseiro, prostituto, safado, mandador de nudes para menininha. Chega aqui, quer vestir a roupinha de Deus e fala assim: olha, eu sou santo, eu sou o El Shaddai, eu sou a quarta pessoa da Trindade Jeová Júnior. É esse tipo de gente que está nos altares das igrejas. É esse tipo de gente que está pregando para vocês todos os domingos. Não aqui em Emuná, pelo amor de Deus. Mas a maioria das igrejas. A maioria das vezes que você entrou no culto que o pastor falou bonitinho que você queria ouvir, sabe por que ele falou que você queria ouvir? Porque se ele falasse a verdade, confrontaria primeiro ele. E só tem medo da verdade quem tem rabo preso com a mentira. Então preste atenção, meu irmão. Nemuná, se Deus não for matar o seu caráter aqui, eu te garanto que 90% das igrejas que você for por aí, você não vai ter mesmo. É pelo contrário, vai ficar pior. Então presta atenção. Por que eu dei toda essa introdução? Quase o culto inteiro. Por que eu dei toda essa introdução? Para você entender que as portas do inferno só vão prevalecer nas áreas que você não subjugar na tua vida. Como é que eu subjugo o sexo? Todos os dias, renunciando ao meu corpo, ao meu eu, ao meu ego, morrendo para mim, para que Cristo possa viver através de mim. Honrando a Deus com os princípios que Deus estabeleceu para o sagrado, o sacro matrimônio. Amando a minha esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Como é que eu luto? Como é que eu me livro da porta do dinheiro? Quando eu sou fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Quando eu honro a Deus com aquilo que Deus me dá. Quando Ele dá semente para eu semear, eu semeio, não como. Quando eu honro a Deus, quando eu mato a mim. Quando eu mato o meu desejo, honrando a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar na minha vida, eu mato essa porta chamada dinheiro. Mas eu vou falar mais nos próximos cultos. E a terceira porta, o poder. Como é que eu mato essa porta? Lavando o pé dos irmãos. Considerando os outros superiores a mim. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que falar grosso com você, que eu tenho que ser grosseiro com você, que eu tenho que ser bruto, rude, que eu tenho que xingar você. Não é porque eu sou líder dessa igreja que eu tenho que tratar você como se fosse um verme desprezível. Não confunda falar duro e ser verdadeiro com ser grosso, arrogante, prepotente, altivo e soberbo. Sou um cara extremamente duro. Sou um cara extremamente verdadeiro. Está comigo para conversar? Você vai ver o quanto eu não tenho problema. Conversar com você, entendendo você, abençoando você, tendo misericórdia de você, porque eu também sou pecador. E sou um dos pouquíssimos pastores no Brasil a falar isso no altar, em live e no Facebook. Os pecadores, eu, aqui nessa igreja, sou o principal. Por isso Deus me escolheu, porque eu sou o principal. Não te condeno pelo seu pecado. O seu pecado só é diferente do meu. Então não te condeno pelo seu. Mas não quer dizer também que eu não lute pelo meu e que você não tem que lutar pelo seu, contra o seu. Porque uma coisa é eu pecar, eu peco, irmão. Mas todo dia eu luto para não viver no pecado. Agora tem gente que já se entregou para o pecado. Nossa vida é uma vida de luta contra a carne. Tem gente que se entregou para as paixões da carne. Então presta atenção. Entenda. Eu mato o dinheiro dizimando. Eu mato o sexo me consagrando. Eu mato o poder servindo. E como é que eu mato o medo? Como é que eu mato a dor? Como é que eu mato a traição?
Como é que eu mato o abandono? Como é que eu mato o desprezo? Porque todos esses sentimentos são a quarta porta do inferno. Essa porta nunca está fora, ela está dentro. O sexo, o dinheiro e o poder estão fora. Mas o medo, a depressão, o desprezo, a traição está dentro. E quantas pessoas, por serem desprezadas, como eu falei esse tempo atrás, não sei se eu falei aqui, eu falei para alguém, uma moça no Facebook fez uma live, uma moça bonita, nova, 22, 23 anos, 24 anos, não sei, só porque o namorado terminou com ela, ela falou, não quero mais viver. O que faz uma jovem de 22, 23, 24 anos, dar um tiro no ouvido, na boca, desejando a morte porque alguém a desprezou? Sabe o que faz isso? Esse Deus aqui. Esse Deus que eu vou falar para você que chama Pan. O Deus Pan, o Deus do medo, o Deus do pânico. Depois você vai buscar na mitologia grega, você vai ver quem que é o Pan. Eu não vou te explicar porque não adianta, não dá para explicar agora. Só que olha isso, vamos ler. Tendo Jesus chegado na região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que o filho do homem, quem é o filho do homem? Ser o filho do homem? Responderam eles, uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que sou? Respondeu-lhes Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, bota na CF agora só para ver. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não devem prevalecer contra a igreja, mas hoje em dia está prevalecendo. Por isso que você está sofrendo no casamento, por isso que você não consegue ser honrado no ministério, por isso que você não consegue ter dinheiro para poder pagar um plano de saúde para o teu filho, uma escola boa para tua filha ou para o teu filho, para poder passear com a sua família, para poder levar uma vez por mês sua família numa churrascaria e esbanjar. Sabe por que não sobra? Sabe por que não tem? Porque essa porta do inferno está prevalecendo contra você. Então você não subjuga essa porta. Como é que eu subjugo? Sendo fiel. O problema é que você não é fiel. Seja honesto. Assuma. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que você faz é ser infiel com Deus. Você prefere pagar o aluguel, a conta de luz e o agiota do que pagar a Deus. Se sobrar, quando sobra, aí você paga a Deus. É assim ou não é? Eu estou mentindo, irmãos? É desse jeito ou não é, irmão? Oferta, então, nem vou falar de oferta, porque é pior ainda. Falar de quinto, então, piorou. Aí é o ó do Borogodó, bochando do pacote de Coca-Cola deserto. Então presta atenção, é por isso que a igreja não prospera. Agora, esses dias, Deus me desafiou, eu falei no culto domingo agora, Deus me desafiou a fazer uma oferta assim absurda. E quando eu fiz essa oferta, a minha sensitiva da igreja, ela já mandou mensagem para mim e falou assim, pastor, eu vi Satanás resistindo à reforma da tua casa. Eu vi o diabo resistindo à reforma da tua casa. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha guardado é para a reforma da minha casa. Reforma da casa pastoral, que não é nem minha, é da casa pastoral. Mas quando Deus fala assim, ó, pega esse dinheiro e oferta, eu falo, mas e aí, Deus? Essa foi minha dúvida. Eu falei, mas e aí, como é que eu vou continuar? O que eu vou fazer? Ele falou, vai, logo você? Confia em mim. E aí o diabo vem, e Deus dá uma visão, e aí vem a informação no meu ouvido que o diabo está resistindo à reforma. Aí eu paro e penso, por que será? Porque o diabo conseguiu discernir o meu pensamento, ele conseguiu saber que o destino daquele dinheiro era para isso, e ele falou assim, ó, eu vou colocar dúvida no coração dele, porque se ele não fizer se ele não ofertar, o Mamon falando isso no meu ouvido, se ele não ofertar, aí Deus vai, ó, cortar.
Porque o meu justo andará na fé, viverá pela fé. E se a alma dele se ele retroceder na fé, a minha alma não terá prazer nele. Você que prega tanto sobre fé, João, você que fala tanto sobre fé, você que fala tanto sobre emuná, a palavra emuná é fé. Você é a igreja, você chama a igreja que você cuida de igreja da fé, e você não tem fé, mas naquele momento, com aquela luta interior que todo mundo tem quando vai ofertar, qualquer coisa que você vai ofertar, se alguma coisa resistir você, é mamon. E naquela luta, Mamon perdeu. E daqui a poucos dias, ouça o que eu estou falando, para depois não falar que foi sorte, acaso ou destino. Daqui a poucos dias vocês vão ver eu vir aqui testemunhar o que Deus vai me dar. E não acho que eu estou roubando, viu? Porque eu não preciso disso. Eu tenho caráter. Não adianta também ficar com inveja. Você também, é porque você é pastor. Não, não sou pastor, não. Não é porque eu sou pastor, é porque eu tenho princípios. Porque tem centenas ou milhares de pastores que estão na bancarrota. Pastores que estão sofrendo. E eles são pastores, por que eles não são abençoados e prósperos? Por que será? Porque não cumprem princípios. A maioria das vezes que eu vou nas igrejas pregar, eu tenho que ensinar os pastores o valor de oferta, que eles não sabem. Eu tenho que ensinar os pastores a santificar os filhos, eles não sabem. Eu tenho que ensinar os pastores que no dia da apresentação eles têm que dar uma oferta para o sacerdote deles, que eles não sabem. E tudo isso eu fiz, faço e vou continuar fazendo. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. A próxima oferta que eu vou dar tem um valor. Não se espante, mas o valor é 17. Vou falar 17 vezes isso, é 17. É o número do Bolsonaro, meu irmão, você que está voando aí. 17. Vale 17 mil. Eu vou dar pelo meu filho Isaac. Que o diabo resistiu, que o diabo disse que ele não ia nascer, que o diabo disse que ele ia descolar a placenta, que o diabo disse que ele ia ter problema por causa de um vírus chamado toxoplasmose. E tudo que o diabo disse, eu já fiz um ato antes, lá com o bispo Rinaldo, assegurando o parto do meu filho. Não sou bobo nem nada. E quando meu filho nascer, eu vou levar para Deus a oferta mais importante que eu já dei na minha vida pelos meus filhos, porque ele é o filho da promessa. A Esther já foi guardada por Deus, já está livre, já está abençoado. Mas o Isaac, esse está dando trabalho. Esse está sendo resistido. E tinham dito também, o diabo tinha dito que ia atrapalhar o parto. É dar problema no parto. Quando eu fiquei sabendo disso tudo, eu falei, não, eu vou selar e santificar o parto, eu vou santificar ele do ventre. Para que o diabo não tenha autoridade para tocar nele. Irmão, eu vivo o que eu prego e prego o que eu vivo. Eu não prego uma coisa vivendo outra e não vivo uma coisa pregando outra. O que eu ensino para vocês eu já vivi ou vivo. O que eu vou viver eu vou pregar depois. O que eu estou vivendo eu estou pregando agora. Então observe. Eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa porta do inferno, na Bíblia eu tenho N versículos. Ou melhor, a porta do Deus Pan, que é o Deus do medo, do pânico, do terror, do pavor, da depressão, ela tem vários textos na Bíblia que você vai ver. De coração atribulado, apavorado, aterrorizado. Isso tudo é o Deus Pan operando. É a quarta porta do inferno operando. Mas eu vou ler uma aqui com você. Salmo 91, 5. Não te assustarás do terror noturno. Terror, pavor, pânico, pan. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Estudando sobre esse tema, vamos só um adendo para você ver, nós vamos falar nos próximos cultos. Mas
Quem já viu aquele filme Procurando Nemo? Já assistiram? Já viram o filme? Procurando Nemo? Você sabe o que é Nemo em grego? Nêmesis. A deusa da promiscuidade. Interessante, né? Fica pensativo aí. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então presta atenção, não te assustarás do terror, do medo, do pavor noturno. Você sabe qual que é o momento? Olha para mim. Você sabe qual que é o maior momento? Presta atenção, olha para mim, preste muita atenção. Você sabe, primeiro, duas coisas. A primeira, geralmente um depressivo gosta de ficar em qual lugar? Num lugar escuro. Qual que é o momento que a síndrome mais pega ele? De dia ou de noite? Por quê? Porque se você estudar na mitologia, que parece uma besteira, né? Folclore, mentira. Mas na mitologia, o deus Pan, ele só atuava de noite. Na mata, no medo, na madrugada. O deus Pan, ele gosta de operar na noite. Então, eu já cansei de ver pessoas que de dias estão tranquilo, maravilhoso, à noite chega. Eu tinha um discípulo que passava por isso, estou te falando que ele tinha síndrome do pânico. Ele passava por isso. Ele estava de dia, estava tranquilo, era meio reclusado, meio introvertido, tal, por causa da depressão faz isso, mas quando chegava à noite, já começava. Terror, o pânico. O pânico começava a atormentar ele. Pânico, a palavra pânico. Pânico. Deus é o Deus mais destruidor. É o Deus que mais destrói. É porque não tem imagem aqui, se eu tivesse a mostrar para você, mas na imagem, você vai ver que o templo de Augustus, ele é gigantesco, ele é grande. O templo de Zeus é grande e o templo de Nêmesis é grande. Mas o templo de Pan é pequeno, aberto e tem uma grutinha. Nos dois lugares onde ele sacrificava, fazia o sacrifício para o Pan. Mas era o menor. Em aparência era o menor. Mas em poder, incalculavelmente maior. Presta atenção, meu irmão. O poder, o sexo e o dinheiro são exteriores, externos. O medo, o pânico, o terror, o pavor. São internos. Quantas pessoas estão do teu lado, têm depressão e você nem sabe? Quantas pessoas você conhece que deram um tiro no ouvido, amarraram uma corda no pescoço, e você falou, como que essa pessoa morreu? De uma hora para outra, não foi de uma hora para outra. Ela veio alimentando, a depressão foi sendo alimentada, o medo, o pânico, o pavor, o terror, foi sendo alimentado dia após dia na vida dela. Até que ela chegou num limite que ela falou assim, eu não consigo mais viver com isso. Eu vou dar cabo à minha vida. Se a gente soubesse a hora que o suicida suicidasse, a gente conseguiria intervir. Mas a gente não sabe. De uma hora para outra. Ele dá sinais, mas a gente não percebe. Presta atenção. Como que eu venço? Já te falei, presta atenção. Como é que eu venço a porta do dinheiro? Vamos ver se alguém estava no culto até agora. Como é que eu venço a porta do dinheiro? Como é que eu venço a porta do sexo? Vou melhorar para você. Consagração ou jejum. E a porta do poder? Alguns estavam no culto, outros estavam onde? Vamos lá, de novo, para você pegar. Como é que eu fecho a porta do dinheiro? A porta do sexo? A porta do poder? Como é que eu fecho a porta do medo? Quem quer saber? 1 João capítulo 4, verso 18.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Vou ler de novo. No amor não existe medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Você está com medo? Se você tem medo, se você tem terror, se você tem pavor, se você tem depressão, é porque você tem um Deus que atua dentro de você, no âmago da tua alma. Esse Deus chama Pan, o Deus da depressão, o Deus do pânico. Só tem um jeito de você vencer ele. Olha para mim. Um jeito de você vencer esse Deus. Através do perfeito amor. Quem é o perfeito amor? O pastor João? Nunca. Graças a Deus. Quem é o perfeito amor? Você? Também não. Quem é o perfeito amor? Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor. E quanto mais você se aproximar do perfeito amor, presta atenção, quanto mais você se aproximar do perfeito amor, mais longe o medo vai ficar de você. Pastor, ainda tenho medo, ainda sou medroso. Pastor, ainda tenho medo de dormir de noite com a luz apagada. Pastor, eu não durmo se não tiver rebuçado na coxa. O pé tem que estar encoberto e a coxa debaixo do pé, porque senão vai que o bicho pega no meu pé. Pastor, eu não durmo em casa sozinho. Pastor, eu vivo tendo pesadelos e sentimentos ruins à noite, medo. Ah, é, meu irmão? É muito provável que você esteja vivendo no pecado. É muito provável que você está no pecado. Porque se você está na carne, você não agrada a Deus. A Bíblia diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí, quando você não agrada, você não se aproxima. Quando você não agrada, você não se aproxima. E quando você não se aproxima, você fica distante, você fica longe. E quanto mais distância do perfeito amor, mais medo você vai ter de tudo na vida. Você tem medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho, medo de ficar no escuro, medo de fazer a obra de Deus, medo de passar em lugares escuros ou perigosos, porque você não tem confiança, você não tem fé. Quem guarda você é Deus. Contei uma vez essa história, vou contar rapidinho só para você entender. Olha aqui, o que é o verdadeiro amor? Uma vez uma moça saiu da igreja e o culto acabou um pouco tarde, acabou lá para as 10 horas da noite, lá em Belo Horizonte. E ela chegou lá e falou assim: ai meu Deus, eu quero ir embora. Chegou no pastor e falou: pastor, eu preciso ir embora porque já está ficando tarde, era 9 horas. Falou: eu preciso ir embora. E o culto não acabou. Ele falou: não, minha filha, fica aí. Mas pastor, eu vou sozinho, o lugar que eu vou é escuro, não tem ninguém. Ele falou: não, minha filha, calma, fica em paz, porque os anjos de Deus guardam você, os anjos de Deus vão guardar você no caminho. Aí, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Então os anjos de Deus vão te acompanhar. Ela falou: amém, pastor, eu creio. E ela ficou até o final do culto. O culto acabou 10 horas, 10 e pouquinho, e ela foi embora. E começou, e andou, e andando, e andando. E ela tinha que andar longe, léguas. E quando ela estava andando num lugar bem escuro, bem deserto, não tinha ninguém, veio 2 caras na direção dela. Quando os 2 caras estavam indo na direção dela, ela começou a sentir medo. Presta atenção, não é que ninguém sinta medo. Você pode sentir, você não pode se dobrar a ele. Quando ela começou a sentir medo dos homens vindo, ela falou: ah, meu Deus, vão me assaltar. Ah, meu Deus, vão me estuprar. Ah, meu Deus, não sei o quê. Na hora, olha o que é um crente que ouve e valoriza a palavra de Deus. Na hora, e principalmente do profeta. Principalmente não, e também do profeta. Na hora, ela falou assim: mas o... Aí ela olhou assim e falou: mas Deus, com certeza foi o Espírito Santo que lembrou. Ela falou assim: mas Deus, o teu profeta disse que os anjos do Senhor me acampariam ao meu redor e estariam comigo em toda essa jornada. E eu creio nessa palavra. E quando os 2 homens foram chegando perto dela, que foram chegando, começaram a botar a mão na cinta. Quando eles botaram a mão na cinta, eles tiraram a mão de novo e passando por ela vindo sozinha, os 2 vindo sozinhos na rua. Eles chegaram e falaram assim: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.
Boa noite. Ela estava sozinha. Você nunca está sozinho, viu, meu irmão? Até quando você faz coisa errada, tem alguém lá te vendo. Tô aqui no Martins sozinho. Fui lá no motel, lá na ponte, lá no Trevo do Lagarto, lá no motelzinho lá. Ninguém vai saber, o pastor nunca vai saber. Eu não preciso saber. Tem um passarinho verde que vai lá te assistir, vem contar pra mim, meu irmão. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas, espíritos que testemunham tudo que nós fazemos. Na frente e por trás. No exposto e no oculto. Então não adianta você esconder. De Deus não se zomba. Tudo que você plantar, certamente colherá. Cuidado com o que você tem plantado, viu? Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. Levanta o dedo de profeta, bota no nariz dele e fala assim, ó. Cuidado com o que você tem plantado, meu irmão. Eu já te ensinei que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém ou não? Agora abra sua Bíblia rapidinho, que eu vou encerrar com esse versículo. Provérbios capítulo 1. Perdão. Salmo 73. Ele é Provérbios 1 mesmo, mas... Salmo 73, verso 16. Você não sabe, esse salmo é o salmo de Asaf, quando Asaf ele está amargurado de alma, ele está depressivo. Esse salmo é o salmo do depressivo. E o depressivo, geralmente, ele olha para todo mundo e vê todo mundo é feliz, menos ele. O depressivo, ele começa a olhar para todo mundo e fala assim, tá vendo, esse aqui é feliz, olha lá, esse aqui... Às vezes o cara tem um carro pior que o dele, tem uma casa pior que a dele, tem uma mulher mais feia que a dele, um marido mais feio que o dela, mas ela está depressiva, ou ele está depressivo, e fala assim, ah lá, eles são felizes, eu queria aquele homem para mim. Porque o depressivo ele sempre vai se menosprezar. O depressivo ele sempre vai ser autocomiserável, ele vai ter miséria dele mesmo. Ele só vai olhar para suas misérias, para suas mazelas. E ele sempre olha para todo mundo e vê o lado bom de todo mundo. Mas o dele nunca consegue ver o lado bom. Então o Salmo 73 é o Salmo depressivo. E Asaf está em depressão, com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva do mundo, com raiva das pessoas, falando, todo mundo, eu estou me lavado, me purificado, tenho servido a Deus todos esses anos, mais de 40 anos servindo a Deus, e eu não prospero, eu não cresço, minha vida está manhaca, e minha vida não prospera, e minha mulher está lá acamada, meu filho está na cama também, doente, e eu não consigo ter vida, eu não consigo ter dinheiro, não consigo ter paz, eu não consigo ter nada, todo mundo é abençoado, menos eu. E aí Asaf fica tentando compreender isso. Ele fala, os ricos, os bons, os maus, eles não caem em desolação. Os maus, eles não sofrem dores. O enterro dos maus é lindo, é maravilhoso. O enterro do pobre é o pobre e a viúva do lado chorando, uma meia dúzia que vai lá para comer a galinha com arroz que o pobre geralmente dá e vaza. Não é assim? O caixão lá de quinta, aquele caixão que é madeira quase espetando a bunda do morto. Não é? E o rico, toda aquela portentosidade, o rico é velado na Câmara Municipal, o pobre na casinha com o caixão em pé, porque a sala não cabe o caixão deitado. E aí, Asaf estava endemoniado, grilado, puto de raiva. Eu não aguento mais. Todo mundo prospera, os ricos prosperam, os ímpios prosperam, os maus prosperam, só eu que minha vida é uma miséria. Só fico na igreja, servindo a Deus, e os caras estão lá no motel, estão na putaria, os caras estão no carnaval, os caras estão na zona, e eu estou aqui servindo Deus, me consagrando, me santificando, jejuando, buscando a Deus. Besteira. Aí ele lê o verso 16, aí ele fala o verso 16. Quando... Muda para a CF. A CF. Quando pensava
em entender isto. Ou quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Achei que era pesado, foi muito doloroso para eu tentar entender o porquê que eu sofro e eles vivem o bom e o melhor. Por que o meu carrinho é velho e o carro deles é do ano? Por que minha casa é uma nhaca, quando chove, chove mais dentro do que fora, a goteira é desgraçada, é 30 balde na sala da casa para guardar as goteiras, e o rico só na hidromassagem, no Malaí, Manso Hotel, Resort. E eu estou lascado. Ah, é? Só fico na igreja. Que adianta a igreja? Ah, é? Olha o que ele diz. Quando eu pensava em entender isso, foi muito doloroso para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então, quando eu entrei aqui, ó, no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Olha o que ele diz. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Eles sobem a montanha, sobe, ganha dinheiro, pega as mulheres que quer, fica com os homens que quer, recebe fama, recebe poder, recebe tudo, mas o lugar escorregadio, de repente, quando eles pensam que estão no topo, vai lá embaixo. Tu os lanças em destruição. Olha o Deus que você serve. Bonzinho ele, né? Como caem na desolação no momento, ó, de repente, ó, da noite para o dia, o cara está vivendo uma vida maravilhosa, do jeito que quer, fraudando o governo, é no mensalão, é na ambulância, arrancando dinheiro da ambulância, arrancando dinheiro da comida da creche, é mensalão, é petrolão, é BNDESão, e os caras estão roubando a torta direito. E aí vem o cara, o dono da Odebrecht, e fala assim, ó, nosso esquema de corrupção era tão extraordinário que nós nunca pensávamos que um dia ele cairia. Diga assim comigo. E aí? E aí que ele não sabia que cairia até Deus levantar um cara chamado Sérgio Moro. E o Moro, a moral do Moro é que ele desmoronou todo o esquema de corrupção de quase 30 anos desse país. Um exército de um homem só. Um cara, Deus usou para desmantelar, desmoronar a quadrilha que destruiu esse país, que acabou com o dinheiro desse país, que a dívida externa, que era de 300, 400 bilhões, hoje está em 4 trilhões a dívida do Brasil. Mas o Lula é maravilhoso, glória a Deus pelo Lula, né? Bando de ignorante. Então, observe, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, totalmente consumidos de pânico. Você está em Cristo, o maligno, a Bíblia diz, se você está em Cristo de verdade, o maligno não pode lhe tocar. Mas sai de Cristo para você ver, ó, no momento, o pânico pega você. No momento, você escorrega e cai, e grande é a sua ruína. No momento, você fica consumido de terror. Como num sonho. Como um sonho. Quando se acorda assim, ó Senhor. Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Olha isso daí. Como num sonho, Senhor. Aqui é o Matrix. É o mundo virtual. O mundo real não é isso aqui. Falamos isso na primeira ministração da RPD. O mundo real, na segunda. O mundo real não é esse aqui. Esse aqui é o Matrix. Esse aqui é o Matrix. Esse aqui é o mundo ilusório. É um mundo passageiro. O mundo real é o eterno. O eterno é o real. Só que presta atenção no que eu vou te falar. E eu finalizo aqui. Tudo que você planta no real, você colherá na eternidade. E o que você tem plantado aqui no mundo real? Ou melhor, o que você tem plantado aqui no Matrix? Tudo que você planta aqui nessas 70, 80, 100 anos, vai lá, que você vive aqui na Terra, tudo que você plantar aqui, certamente colherá eternamente. Então, meu querido,
Se você quer vencer essas portas do inferno na tua vida, as 3 eu vou falar nos próximos cultos. Mas se você quiser vencer a de hoje, a que está dentro de você, que essa é a pior. Não adianta eu falar da porta do poder, da porta do dinheiro, da porta do sexo, para você vencer lá, se dentro de você não consegue vencer o medo. Você não consegue vencer o pavor, o pânico, a depressão. Como que eu venço, pastor? Simples. Simples? É simples. Como simples? Simplão. Ou como os manos gostam de falar, simprão. Simprão, mano. O bagulho aqui é simprão, tá ligado? Simples demais. O barato aqui é muito louco. Agora os manos me entenderam aí, né? O bagulho tá doido agora, né? Entendi o pastor agora, maluco. Simples demais. Pergunta para mim como, pastor? Posso colocar em pé. Pô, essa música aí, ela retrata exatamente como você vence. O dia mal é inevitável para todos nós. Todos nós vamos ter dias maus. Todos nós vamos ter algum tipo de medo. Todos nós vamos ter uma noite de angústia, de dificuldade, de luta. Você vai ter que buscar o teu filho na delegacia. Sua filha numa esquina qualquer. Você vai ter que sair correndo da tua casa porque alguém vai tentar te matar. Ou matar alguém da sua família. A depressão pode te pegar numa noite qualquer. Você pode descobrir uma traição de alguém que você nunca imaginou que te trairia. Pode ser abandonada num piscar de olhos e não conseguir lidar com o desprezo e com o abandono. Seja qual for o seu problema, independente do problema que você venha a ter, Deus é a solução. Pastor, e o que eu faço? Qual é a grande receita? A receita não é uma oração, a receita não é um ato apenas, a receita é uma vida de busca incessante por se aproximar de Deus. Alguns podem me perguntar assim, pastor, por que o senhor vive na igreja? Porque eu sou muito pecador. E quanto mais eu sei que a tentação do pecado me atormenta, mais eu corro para perto de Deus. Agora tem gente que está na tentação, corre para longe. Irmão, quando eu estou fraco, quase caindo, o último culto que eu falto é o culto de ceia. O culto que eu mais venho é o de ceia. Eu não estou falando eu, né? Porque eu venho todos. Eu estou falando que você deveria vir no culto de ceia. Esse é o principal culto que você tem que vir. Por quê? Porque é o culto que te aproxima, que restaura a sua aliança, que te dá renovação, que te dá mais uma oportunidade de Deus. Então, quanto mais você luta contra o pecado, mais se aproxime de Deus. E quanto mais você se aproximar da luz, mais as trevas vão ser dissipadas da tua vida. Eu posso traduzir Deus Pan como Deus das trevas. Inclusive, não sei se você sabe, mas a figura do diabo com o chifre, a figura do diabo com o chifre é por causa desse Deus, da mitologia que se chama Pan. A Igreja Católica pegou o símbolo de Pan e construiu a imagem do Satanás. Então essa imagem que você conhece do diabo com chifre é o Deus Pan. É o Deus das trevas. É o Deus da madrugada, é o Deus da noite. É o Deus do terror noturno, do pavor, do medo, do pânico, da depressão. Quer vencer? Tem a terça, tem a quinta, tem a sábado, quando for culto de homem ou mulher, se você é homem, se você é jovem. Passa domingo, se entregue ao serviço do ministério para poder estar na quarta-feira limpando, para poder estar na segunda ou na quarta fazendo eclésia. Quanto mais tempo você viver em Deus, mais longe do pânico você vai viver. Quanto mais você se aproximar da luz, mais as trevas vão ser expulsas da tua vida. Mas quanto mais você se afasta da luz, mais as trevas vão dominando você. Entendeu ou não entendeu? Então feche teus olhos. Deus vai falar com você agora, através do louvor. Feche teus olhos. Peça para Deus te ajudar agora. Só Deus pode te ajudar.
Seja qual for o teu problema, fale com Deus agora, querido. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Qual for o teu problema, fala com Deus agora, meu irmão. Fala com Deus, querido. Fala para Ele o teu medo. Fala para Ele o teu problema. Fala para Ele o que te dá terror, pânico. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Por isso Ele trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, se a cruz pesada for, declare comigo, o mundo pode até, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. E ainda se vier,
O mundo pode até fazer você chorar. O mundo ele pode até fazer você chorar. O diabo pode até fazer você chorar. As trevas podem até fazer você chorar. Tudo isso que é o seu mal, o mundo, o diabo, as trevas, querem destruir você, querem destruir sua família. Satanás quer destruir tudo que você tem, porque ele tem ódio de você, porque ele quer ter o seu lugar. Ele quer ter o que você tem, ele quer poder adorar a Deus, ele não adora. O diabo ele quer poder louvar a Deus, ele não louva. O diabo quer poder comer uma picanha, tomar uma Coca-Cola, comer uma comida gostosa que você come todos os dias, e ele não pode, por isso ele tem inveja de você. Você não precisa ser nada para ele ter inveja de você, basta você ter nascido. Ele já tem inveja de você, porque aquilo que ele mais desejou ser, que é ser semelhante ao Altíssimo, é o que você é. O mundo pode até me fazer chorar, mas Deus me quer. Pode ser mais bonito. Mas Deus me quer. Agora pode pegar na cara do diabo. Mas Deus me quer. Sorrindo. Deus te quer sorrindo. Show tristeza, show depressão, show Satanás, sai da frente, Satanás! Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí? Estenda a tua mão para cá. Quero abençoar a tua semana, o teu resto de semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz que você tanto procura. O amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai, o amor de Deus, o amor, perfeito amor de Deus Pai. A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com você, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe Israel e Jerusalém, que haja paz sobre a terra do nosso Deus. Deus abençoe o Brasil, o estado do Mato Grosso, a cidade de Cuiabá. Deus abençoe o teu bairro, a tua casa. Deus abençoe o teu emprego, a tua empresa, os teus projetos. Deus abençoe os teus amigos e os teus inimigos. Deus abençoe os teus parentes, os teus familiares. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele, que é digno. Ele é digno. E ainda se vier noites traiçoeiras,